Rachaduras em casas do Jardim Antônio Palocci, em Ribeirão, preocupam os moradores. As trincas começaram a aparecer há cerca de 2 anos. Um problema estrutural que pode colocar em risco a vida das famílias. O seu Edson mora na rua Manuel Garcia Rodrigues, no Jardim Antônio Palocci, há 17 anos. Há 2, começou a perceber rachaduras na calçada e também no muro de fora. Pior está do lado de dentro. E não é só na varanda. Ele chamou a gente para entrar e mostrou todos os cômodos com trincas. Tem na sala, em vários cantos do ambiente. No primeiro quarto, mais ainda. Além das paredes, também no teto. Ele tentou resolver, fez reparos, colocou ferro entre os espaços, mas o problema sempre volta. E assim está nos outros locais. Segundo o morador, tudo começou com um estouro. A gente até pensou que tinha sido uma bombinha, alguma coisa, mas depois nós começamos a observar que a casa começou a trincar, aparecer as rachaduras. O medo da gente é, de repente, desabar. É esse o problema. E se não tiver ninguém em casa, é um problema agora, mas se tiver, aí que está. Então é isso que a gente está querendo ver se a providência tomar para ele poder consertar ou ver o que vai fazer. Como que o senhor adquiriu o terreno da casa? Pela Coab. Tá, eu peguei o terreno pela Coab, na época a gente tinha feito inscrição para pegar a casa, aí chamaram a gente e ofereceram o terreno. Então para mim interessou pegar o terreno. O motorista chamou um prestador de serviços da área de construção para avaliar as rachaduras. De acordo com ele, há várias possibilidades de causa, inclusive de uma movimentação no solo. A casa pode ter assentado no solo, mas aí eu conversei com um amigo meu, depois de 12 anos a casa assentar no solo, aí outra opinião, na minha opinião, né? Que a gente não afirma nada, eu acho que o solo está dando uma pequena movimentada aqui, ó. E por isso que está trincando até calçada. Está trincando calçada, está trincando parede, está trincando laje e rachaduras. Então, o certo é a prefeitura, né, chamar o departamento de uso do solo e falar para eles virem aqui, analisar o solo, né? Porque quem aprovou o loteamento foi a prefeitura. A prefeitura tem parte da responsabilidade do que acontece aqui, ó. E os moradores aí gastaram dinheiro, investem, querem ter uma vida, né, tranquila, e isso põe em risco, inclusive, a vida dos moradores. A prefeitura, para mim, acho que é o mais viável, né? Que ela que foi responsável pelo projeto aqui, pelo terreno, entende? Foi ela que liberou. Então a gente tem que ver com eles, né? Eu não posso chegar em quem que eu vou procurar providência. Tem que ser com a prefeitura. Eu procurei saber se aqui teve algum aterro, se aqui teve alguma outra coisa que a gente não pode confirmar, né? E assim, geralmente quando o loteador ele faz o loteamento, ele determina onde pode ser misto, onde pode ser só residência e tem que fazer vários, dar entrada na prefeitura, fazer estudos de uso do solo, diretriz de uso do solo. Então assim, aqui tem que ver com o loteador, né, o dono do loteamento, e com a prefeitura como foi feito o estudo, porque foi aprovado o loteamento. Rachaduras também estão aparecendo nas casas vizinhas e a preocupação maior é que, segundo o levantamento da prefeitura, foram aprovados 65 novos projetos e obras nessa região, perdendo apenas para Bonfim Paulista, que foram 102. É muito preocupante porque aquela região é uma área que já trouxe problemas gravíssimos para os moradores da região leste da cidade. E eu tenho certeza absoluta que a TV Clube já foi lá por diversas vezes mostrar esta situação daquelas casas que foram construídas sobre um lixão. Ao que me parece, esse loteamento que foi feito pela própria companhia habitacional é uma extensão daquele outro que já foi problema. E se tornar uma questão coletiva de diversas pessoas, existe a solução que é uma solução jurídica, que teria que buscar a companhia que loteou e que vendeu para eles a rescisão do contrato, se ainda tiver
pagamentos a serem feitos, ou se os pagamentos já foram feitos e o contrato já foi quitado, é buscar uma indenização, porque este terreno estaria contaminado e não poderia sofrer qualquer tipo de construção conforme foi feito. O advogado também destaca a possível responsabilidade da prefeitura. Se constatar que aquela área não era adequada para ser construída, se for um terreno movediço ou que ali já foi outrora um lixão, é a maneira mais própria e mais simples de dizer, a prefeitura será também responsabilizada por ter adquirido essa área, porque a companhia só vendeu porque a prefeitura autorizou. Portanto, há uma responsabilidade solidária, para não dizer objetiva, da própria entidade municipal, que é a Prefeitura Municipal, e poderá responder no futuro por uma indenização a estas famílias prejudicadas, que se constatar realmente que essas rachaduras, esse mal-estar que eles estão passando, é decorrente desse terreno inadequado para a construção. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Coab não se manifestou até o fechamento desta edição. Já a Prefeitura informou que não estava ciente dos problemas e que vai tomar conhecimento para depois adotar, então, as medidas necessárias. Ao vivo conosco no nosso núcleo de jornalismo, converso com José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil. Olá, Zé Francisco, bem-vindo aqui mais uma vez. Essa não é a primeira vez que nós recebemos reclamações de rachaduras em casas de bairros de Ribeirão. O que pode provocar essas trincas de maneira como a que nós mostramos aí na reportagem? Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Andréia. Bom, é lamentável a gente ter que tocar nesse mesmo assunto e escutar desculpas da Prefeitura, da Coab, que não sabiam do problema. Como muito bem disse o advogado, essa região, desde 2007, quando foi criado o Jardim Antônio Palocci, existe uma discussão muito grande, como no Jardim Juliana também, que teve alguma pessoa iluminada da administração que resolveu construir um conjunto habitacional em cima de um lixão. Obviamente, o lixão se movimenta o solo, deveria ter sido feito um estudo, como muito bem disse o advogado, se o solo tivesse consistência para receber casas, ou seja, é uma sucessivas ações que caem realmente só para o contribuinte. E a colocação de que vai ser tomada providência é muito pouco, porque essas pessoas estão sendo lesadas. E quem é o empreendedor nessa questão? Foi a Coab, nem sei se ela existe, se vai continuar. A Prefeitura, como corresponsável, ela deu o aval para construir, ou seja, total responsabilidade de possíveis indenizações, reparos, danos morais, tem que cair realmente nos empreendedores que liberaram a construção dos imóveis. Zé, tem rachaduras na casa toda, trincas inclusive profundas, que o morador até colocou ferro para as paredes não abrirem mais. É uma situação perigosa? São todas medidas paliativas. Pelo que você vê nas imagens, é extremamente preocupante, pondo em risco a vida dos usuários das casas, porque são trincas bem profundas. Essa tentativa de fazer amarração com ferro é uma tentativa meio no desespero, mas se houver movimentação do solo, consequentemente movimenta a fundação, movimenta as paredes, as vigas, o telhado e pode ter um cenário bem preocupante de até um desabamento. Então, realmente, são medidas só paliativas que estão sendo feitas, mas no cerne da questão não está sendo resolvido o problema, porque parece-me que várias outras casas estão sofrendo o mesmo mal. Agora, o que deve ser feito na estrutura dessa casa agora? Se é que algo deve ser feito ou, enfim, já não dá mais para recuperar ali? Olha, particularmente, eu, mesmo sendo uma pessoa otimista, eu vejo com um péssimo horizonte nisso.
teria que ser chamado uma empresa especialista para fazer uma análise técnica, uma perícia mesmo, para ver a extensão de que está tendo essa gravidade. Porque fazer o que o morador tentou fazer são limites que a construção permite. E o que me estranha muito é que existe uma conclusão muito prática. Obras privadas, você não vê quase esse problema. Tudo que é obra pública, onde as construções são mal direcionadas às concorrências, tenta-se fazer as obras com menor preço apenas e tão somente, estipulando aquele velho ditado que era a base da porcaria, né? A pessoa recebe uma coisa, paga por uma moradia e ainda tem esse problema que o senhor está vivendo há 17 anos, é desumano, desrespeitoso, e eu acho que as medidas têm que ser tomadas em nível de jurídico mesmo, judiciário entrar nisso, promotoria, para que quem fez isso seja punido e as pessoas que foram prejudicadas seja ressarcido, óbvio. José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil, agradeço a sua presença aqui com a gente mais uma vez. Um grande abraço e até mais. Muito obrigado, viu?